foi em 94, fui para o Nordeste pesquisar algumas festas de cultura popular e foi muito natural essa coisa de como integrar essas vontades, ou mais do que vontades, essas manifestações, porque quando eu fazia a coisa não vinha de uma maneira, quando eu fazia um movimento, improvisava movimentos ou improvisava coisas vocais, elas vinham de uma maneira muito integrada. Anos depois eu fui descobrir que as primeiras manifestações minhas, integrando música, movimento e dentro de uma situação teatral, elas tinham muito a ver com comédia dell'arte, mas que essa coisa de usar sons vocais com movimento, com gestualidade, elas acabavam tendo muito a ver com isso. A minha história com o grupo, na verdade, ela começa quando eu conheci o Fernando Lee. Dava aula na PUC, em Campinas, né, na disciplina de linguagem visual. E o Lee, ele era fazer o curso de arquitetura. Eu acho que aí meio que começa tudo, né? Porque ele está ligado ao universo da arquitetura, da leitura da cidade e tal, né? E dos movimentos do corpo, né? O primeiro solo que eu fiz era escovando o dente. Mas, evidentemente, quando eu levei essa pesquisa para a cena, de cueca ser uma canção e uma escova de dente na mão, dançando e fazendo isso, é claro que era uma coisa ridícula e às vezes engraçada. Em 85, 86, eu fiz um trabalho que chamava Todas as Bocas. E era um improviso também com sons vocais, onde eu comecei a trabalhar com uma música do Premeditando Brecht, era uma música deles e tal, e era uma música que falava de um final de um relacionamento, de paixão, e eu comecei a pesquisar essa movimentação, essa gestualidade com o som da palavra, e aí eu peguei praticamente na subida da escada ali do camarim para a sala. Não é nada disso. E mudei e eu tinha um certo caminho e acabei improvisando dentro disso. Eu me lembro muito de um solo que o Fernando Lee fez, que eu achei muito interessante, essa coisa de pegar uma coisa de linguagem popular, pop, e a partir disso, enquanto a banda tocava ao vivo, sempre com música ao vivo, né? Enquanto o pessoal tocava, ele ia fazendo umas desconstruções coreográficas, ia pirando em cima, e eu achei mó barato. Falei, olha que legal como... Porque eu penso muito nisso, como que a arte contemporânea pode ter comunicabilidade. E fui fazendo uma música, uma colagem de várias músicas e referências musicais que eu tinha na época, junto com algumas coisas até minhas, com algumas músicas minhas. E mais uma vez eu me vi numa situação ridícula, e é aí que eu fui vendo essa ligação com a coisa da comédia dell'arte, e você também se desvencilhar de uma beleza estética que a dança normalmente propunha, né? Que o balé muitas vezes propõe. O universo de leitura, na verdade, ele está muito ligado, né, com a grande metrópole, né, onde você tem várias etnias, né, você tem cruzamentos assim, de 1000 procedimentos assim, corporais. Tudo isso gera assim, né, um caldeirão assim, de influências. Assim, e eu sinto que o Mistrab ele se dedica, né, com as várias linguagens de expressão, música, corpo, né, citações, texto, meio criar o elo entre isso. Essa busca de uma coisa que todo mundo entende, todo mundo vive, a partir de um gesto que todo mundo vivencia, você usar isso como elemento de tornar compreensível o seu discurso artístico. Daí foram seguindo várias outras experiências, né, de voz, movimento,
composições, com letras, aí comecei também a trabalhar com algumas letras. E até que em 93, depois de já ter trabalhado bastante essas relações de solos meus, de dança, música e teatro, eu fiz uma primeira direção minha chamada Primavera. Foi praticamente o avô do Homestrada. Era um espetáculo que reunia um ator, Davi Taiu, um músico, Anjo Flores, e eu. E essa união de ator, bailarino e músico, né, que deu o primeiro, era um musical. Sempre teve uma coisa de um interesse, mais do que interesse, assim, uma paixão, meio daquela coisa, como é que foi sei lá, o Mário de Andrade, quando ele saiu pelo Brasil pesquisando música, ou Villa-Lobos também fez um pouco isso, fez bastante isso, né? Como é que seria isso com dança, com música integrada? Será que eu conseguiria fazer uma pesquisa também das manifestações populares? E aí eu falei, bom, vou fazer do meu jeito, né? E viajei para o Nordeste. Falei, vou pesquisar basicamente nos alguns estados que eu já conheci anteriormente, né? Na Bahia, Pernambuco e depois no Maranhão. Isso se resumiu em toda uma vivência de acompanhamento dessas festas, eu não queria pesquisar, de levar uma câmera, um gravador, ou um bloco de anotações, não era muito o meu negócio. O meu negócio era, a minha proposta era pesquisar com o meu próprio corpo, com os meus ouvidos, o que seriam essas manifestações, né? Como é que isso reverberava, como é que isso tinha que frequência que meu corpo ia receber dessas festas, dessas músicas. Acho que em 1995 eu estava criando um trabalho chamado Espelho Virtual para o Masculino na Dança, que era um projeto do Marcos Bragato no Centro Cultural de São Paulo. E estava comigo o Marcelo Bukoff, o Alex Martins e o Luiz Nunes, que o Luiz está hoje, já está há muitos anos na Grécia. E o Marcelo encontrou com o Fernando em algum lugar, o Fernando conversou com o Marcelo, que ele também ia criar, se a gente não queria participar junto, porque o Bukoff é super artista também, já também nessa super bebendo da rede, e então falou, vamos fazer, o Fernando faz com a gente, e aí a gente faz um projeto que ele também quer fazer, ele está precisando de gente e tudo, eu falei, vamos fazer. O Fernando Lee propôs o Amstrad e o Ferron propôs um outro trabalho, cada um ia ter 20 minutos e fechava a noite com ele. Aí o Fernando Lee e o Alex no elenco. E os dois com a proposta também de trabalhar com a criatividade, né? O intérprete também era um criador, né? Era um colaborador ali e tal. Isso foi muito interessante, porque na mesma época eu entrei no Cisne Negro. Bom, eu conheci o Fernando através do Marcelo Bukoff, que foi um dos bailarinos, um dos primeiros bailarinos que começou a trabalhar com o Fernando, né? E do Marcelo Bukoff foi apresentado o Luiz Ferron e o Luiz Ferron me apresentou ao Fernando. Quando eu voltei para São Paulo, eu encontrei alguns amigos, eu tinha já no finalzinho da viagem surgiu um solo de 5 minutos mais ou menos, e aí propus para esses amigos, olha, tinha uma data no Centro Cultural São Paulo que era o Masculino na Dança, né? Um evento que reunia bailarinos independentes, do cenário independente de São Paulo.
E aí eu propus para esses amigos, que eram o Alex Martins, o Luiz Ferron e o Marcelo Bukoff, da gente transformar esse solo num quarteto. Eu criei essa peça que era sempre coisa de 20 minutos, assim, para o masculino, e o Fernando, o início da pesquisa de Omistrab. Foi curioso porque era onomatopeia, nunca tinha trabalhado nesse lugar, né? Então a gente teve esse convite do Fernando para montar esse trabalho que já se intitulava Omistrab, com elementos já de uma estreia assim bem já sinalizada do que ia ser um trabalho maior. Em setembro a gente fez a primeira versão do Omistrab, de 30, 40 minutos no Centro Cultural São Paulo. Superlotou, era evidentemente uma sala pequena, que infelizmente não existe mais, que é a Sala Paulo Emílio. Hoje em dia acho que é só cinema, mas superlotou. Tinha gente dando a volta e tendo que voltar o dia seguinte, né, para não conseguir entrar. Eu me lembro que primeira vez que eu vi o Omistrab, eu fiquei muito encantado. Falei, nossa, olha que coisa interessante, né? Porque, primeiro que tinha uma coisa muito forte com as sanfonas todas, que é o meu instrumento, né? Que o Omistrab, em geral, trabalha muito com isso, com esse elemento, né? Do gesto cotidiano. Com situações de uma obra, né? Enfim, de trabalhadores da construção civil. Eu acho que abriu um caminho novo mesmo para a dança. A partir do Omistrab, as pessoas começaram a ver que tinha outros caminhos, né? Evidente, cada um segue, né, o que acha bacana, mas eu acho que tem tantas possibilidades, né? E o teatro, a arte cênica é tão rica, né, que você tudo pode, né? Então, eu acho que foi importante, foi um divisor de águas, até para os próprios bailarinos e criadores perceberem que tem um outro caminho a seguir. Logo em seguida, a gente já começou a trabalhar novos elementos para esse espetáculo numa versão maior do Omistrab, né, que já era para uma estreia na Bienal de Lyon, na França. O Fernando foi atrás do Guy Darmé, que estava aqui na época da Bienal de Lyon. Ele foi atrás, ele não tinha nada, mostrou ele mesmo só, ele fez o solo para o Guy Darmé, falou da ideia, enfim. E o Guy Darmé topou a parada. A versão mesmo do Omistrab, que foi surgir no ano seguinte, né, em 96, lá em Lyon, o que rolou foi que, ainda quando eu estava em Recife, mais ou menos no meio do ano, surgiu um convite do Instituto Goethe para ir para Berlim, representar o Brasil dentro do Berliner Festspiele. E quando eu estava lá, participei do evento todo, né? E eu fiquei sabendo que na França, Guy Darmé, que é um produtor de Lyon, estava procurando trabalhos relacionados ao Brasil, porque era o tema era o Brasil naquele ano de 96, seria no ano seguinte. E eu consegui marcar uma entrevista com ele, levei algum material que eu tinha, de solos e tal. Aí quando foi mais ou menos no meio do ano de 95, ele estava aqui no Brasil assistindo espetáculos, assistindo trabalhos, e eu consegui mostrar esse solo para ele, ainda na versão solo, de 5 minutos, 10 minutos, alguma coisa assim. E ele curtiu, e aí se iniciou uma conversação para ir o ano seguinte, o interesse dele que fosse o ano seguinte para esse festival. Esse foi um motivo para a gente aglutinar, de fato, com o objetivo de Lyon, e aí a gente aprofundou o trabalho, o Omistrab, até chegar no que é a peça até os dias de hoje. No fim acabou virando um quinteto, nós levamos um acordeonista, que foi o Paulo Bordim, e
E aí foi quando surgiu o espetáculo O Mistrab na versão de 60 minutos, com todas as músicas, com todas as cenas. Estreou em setembro de 96 na Bienal de Lyon. Quando a gente estava ainda na coletiva de imprensa internacional, estavam todos os grupos no consulado da França. E aí ele foi falando grupo a grupo, né? Eles perguntaram quais são os grupos que vão se apresentar, né? Falou de todo mundo e não mencionou. Na época ainda não era o Mistrab, era a Companhia Fernando Ly. Chegou no final, como eu poderia esquecer? Aí apontou e aí teceu muitos elogios, aí que aquela coisa de vira para trás e quem é esse desconhecido, e por ele ter chamado a atenção para o trabalho, várias instituições daqui do Brasil olharam também para o trabalho com interesse. Vingou, né? Ele viajou bastante, foi para o Japão, foi para a América Central, Estados Unidos. Depois eu tive a felicidade, o privilégio de fazer o espetáculo, já bem depois, né? O Ly me chamou para participar numa nova formação. E aí a gente viajou, nós fomos para o Japão, depois uma temporada nos Estados Unidos, né? Várias cidades lá. E aí a gente vê realmente como o espetáculo chega nas pessoas, né? Porque por não ter a dificuldade do idioma, né? Porque a gente não usa a palavra falada em português nas cenas, né? Então chegava muito direto nas pessoas que assistiam. Pô, se no Japão as pessoas reagindo de coisas que a galera aqui no Brasil reagia, a gente sentia que o espetáculo chegava da mesma forma. Eu conheço o Fernando Ly há muito tempo e ele já tinha assim uma característica de dança contemporânea e ele sempre se diferenciou muito com essa coisa do dança-teatro, balé-teatro, né? Uma coisa muito mais próxima da representação assim do cotidiano do que o balé clássico e tal. A gente tinha já o hábito de promover atividades culturais e eu, como eu conhecia, eu achei legal que ele fosse e se apresentasse. E ele achou legal fazer isso como último ensaio, um ensaio aberto. E depois eles mantiveram essa prática de fazer o último ensaio dos espetáculos lá na pousada, quando para eles era a mim parecia um rito de passagem, um momento assim importante da preparação do espetáculo. Acabou sendo uma tradição. Ele acha que a gente apoia o grupo e a gente acha que o grupo apoia a pousada. O Mistrab foi tão único e singular para a época, foi uma explosão de novidades ali, no que se refere à dança contemporânea. O nosso segundo trabalho
teve a aprovação na época era o LINC, Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura, e foi o Festa. Vinha um pouco nesse universo das festas populares e das festas urbanas, né? A popular festinha com os amigos e tal. Então sempre teve esses dois lados dentro do trabalho do Mistrab e não foca só num lado. Então a gente vai para um outro lado da coisa que também significa aquilo. Buscava integrar as festas populares do interior e litoral do estado com as festas urbanas daqui de São Paulo. Acabou tomando um pouco um formato de musical, um musical original, um musical brasileiro. O texto era do Emílio Boechat. Tinha praticamente 8 bailarinos em cena. E a gente contava com pessoas maravilhosas, assim, do cenário da dança, Laudinei Delgado, Beth Risoléu, Keila Bueno, Débora Furquim, Lara Pinheiro, além das pessoas que já faziam, né, com a gente, o Sérgio Rocha, Alex Martins, eu, o Paulo Bordim. O Sesc estava fazendo a comemoração de 100 anos de nascimento de Bertolt Brecht. E eu convidei para compor junto comigo, para criar comigo, o Sérgio Rocha e o Ricardo Iazeta. E aí esse roteiro que eu tinha acabou se personificando na figura de 3 feirantes, né, que encontravam um livro de poesias do Bertolt Brecht no meio dos caixotes de verduras e legumes. Era bem interessante, que era um espetáculo que era falado numa situação de uma feira livre, né, por esses feirantes. E as músicas iam acontecendo, as poesias do Bertolt Brecht foram musicadas por nós, na forma de samba, um frevinho, uma marchinha de frevo com colheres de pau e caixotes de madeira. A gente tentou trazer uma coisa que para mim é muito evidente, né? A atualidade dos textos e das poesias, né? do contexto todo do Bertolt Brecht quando fala de política. Os textos eram muito atuais, né? muito relacionados com a nossa realidade. As novas, das mulheres, as insinceras. Orgasmos, os múltiplos. Ódios, os múltiplos. Depois do Brecht, a gente montou o Fábrica, que era um espetáculo processual, né? Uma apresentação, uma intervenção, acho que é site específico que chamam hoje em dia, no Sesc Pompeia. Então teve uma inspiração desde os trabalhadores das plantações de banana que existiam no começo do século passado, naquela região toda lá, e aí passando pelas várias fases, né? Viraram fábricas, primeiro fábricas de geladeira, depois acho que na Segunda Guerra essas fábricas tiveram uma direção mais voltada para metalurgia, de outras coisas também, até virar fábrica cultural, né, que é o que a gente chama hoje, né, que tem ali naquela região do Sesc Fábrica.
O ônibus falava de situações de transporte, como a palavra significa, né, um coletivo, um para todos, né, o ônibus. E então todas as possibilidades de situações de transporte coletivo, principalmente a gente abordou metrôs, ônibus, mas veio desde as caravelas. Então a carta do Pero Vaz abria com a carta do Pero Vaz de Caminha, musicada, até os meios de transporte atuais. E esse era o contexto do espetáculo. Como o ser humano se desloca desde o caminhar e depois até o transporte artificial, né, os transportes já conhecidos, ônibus, carro, navio, caravelas portuguesas. O Calçada Plugada, ele teve uma versão inicial de pesquisa chamada Fisicalizações, que eram sobre o espetáculo. Sempre foi isso, né? Mas principalmente nesse momento inicial de pesquisa e de resultado cênico, o universo do monitoramento urbano. De sermos monitorados, né, o tempo inteiro por câmeras, e aonde nós estamos, né, no meio da rua, no elevador, dentro do metrô, dentro enfim, de um prédio, onde nós estamos sempre sendo monitorados, e como que a gente reagia de certa forma com essa vigilância. Já na época, né, a gente já tinha a gente já tinha essas informações de, por exemplo, um cidadão comum londrino, ele passava diariamente por 30 e tantas câmeras, né? Hoje em dia, infelizmente, esse monitoramento ele se traduz em possibilidade de drones com mísseis teleguiados poderem monitorar e fazer uma guerra de videogame em qualquer lugar do mundo, né, só pelo uso de satélites. Tudo isso fazia parte um pouco do ambiente do espetáculo, né? E o que significava esse monitoramento na relação corporal mesmo, né? O homem vigiado, achando normal ser vigiado. Milionárias campanhas bem articuladas, se aproveitando, tarará, e aí falava também um pouco do que já começava a existir, que era o Big Brother, né? Esse texto foi um momento muito importante também do espetáculo e da linguagem do Mistrabe, porque o texto do release do espetáculo ele se traduziu não só na melodia de uma das músicas do espetáculo, mas também na coreografia. Como fazer a arte no meio da rua, né? Como que essa arte acontece espontânea no meio da rua, etc. Então eu fiz uma transcodificação, um código das palavras e das letras e desse release do espetáculo, né, desse texto, ele se transformando em movimento, ele se transformando em partitura musical. Foi muito importante para mim descobrir uma nova maneira de compor, usando bastante o aleatório, e aí sai bastante daquela relação de vou conceber a coreografia ou vou compor uma música, né? Não, também trabalhar com essa relação do aleatório e ver o que ela propõe, né? Que tipo de... Evidentemente o improviso sempre esteve presente, desde a fase dos solos até todo o processo de criação da linguagem do núcleo Mistrabe.
Aí teve um projeto que também eu propunha para várias instituições, também não rolava, propunha, mandava, não rolava. Finalmente, em 2006, a gente teve a aprovação pela Funarte do projeto Klaus Viana, do Montestória, que é um espetáculo livremente inspirado nos contos adultos e infanto-juvenis também, né, do Monteiro Lobato. E o ambiente que a gente se inspirou para as músicas e para a movimentação foi muito ali do Vale do Paraíba, né, da região de nascimento, de criação do Monteiro Lobato. Então, um pouco da cultura da região, né? Misturado com esse universo místico também que ele colocava dentro dos contos, né? Do Sítio do Pica-Pau, o Balneário, o Reino das Águas Claras, né? Yara, com criaturas fantásticas, um certo realismo fantástico, né? Dentro das obras. E aí depois veio o Diários de Viagem. Diários é uma contabilização do tempo, é uma maneira de você contabilizar o tempo. E viagem é uma maneira de você transpor geograficamente o espaço. A gente está trabalhando com duas grandezas muito importantes, tempo e espaço. Tempo e espaço, a gente sabe que são coisas bastante simples e que permeiam todo o universo, mas extremamente complexas a ponto de cientistas e etc. dedicarem uma vida para tentar decifrar ou sistematizar esses conceitos. E até hoje eles são inalcançáveis. E como que o corpo conseguiria se relacionar com a relação de ocupação do espaço no tempo? É dança. Ocupar o espaço com o seu corpo num tempo, para mim, também é um conceito de dança. E aí, dessa ideia de retratar um pouco as nossas viagens, fomos para outro tipo de relação com espaço, tempo, geometria, números, então mapas, então acabou indo para um universo mais de uma viagem no sentido geral, viagens no tempo, viagens do que se passa dentro do nosso corpo, da nossa relação com o tempo, da nossa relação com o espaço, do tempo e espaço ao mesmo tempo. De uma maneira intuitiva, propostas de jogos coreográficos, jogos musicais, de ocupação das notas musicais no espaço e do corpo no espaço, também acabaram gerando coreografias e músicas, né? Então foi também mais um momento muito importante em termos de criação de linguagem, né? O espetáculo Cidade teve a ideia inicial de mapear, né, dividir a cidade em 4 regiões, né, para a nossa pesquisa em 4 regiões: Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte, né? E dessas pesquisas entender como que elas aconteciam nessas regiões, né, nessas zonas. Então, daí foram nascendo imagens, foram aglutinando algumas ideias de pessoas, de tipos físicos, de como essas pessoas
se dividiam nessas regiões, foi um pouco em cima disso, o Cidade. Fluxo Invisível, que é basicamente sobre água, sobre o que somos em relação à água e o que a água é em relação a nós, né? Como que a gente se comporta dentro dela e como que ela se comporta ao nosso redor, né? E também no sentido da falta de água, como que isso se dá, como que esse corpo reage com a falta d'água, como que esse corpo reage completamente inundado, encharcado. Então tem um pouco disso e também tem um pouco dos nossos rios, não só os rios que permeiam a cidade de São Paulo, mas como os rios que temos dentro do nosso corpo, né? Nossas veias, aonde circula líquido dentro do nosso corpo, já que somos, grande parte de nós somos água, né? Então como que esse corpo como esse corpo se movimenta com essas imagens. Onde passava um rio, os pés tocam o vazio. Onde passava um rio, os pés tocam o vazio. Anos de um grupo, né? Um universo tão instável, assim, principalmente para quem lida, né? Ou então tem existência vinculada ao ofício da arte, né? E dança principalmente, né? É um desafio, né? É um trabalho de resistência, de realmente é um trabalho amador no sentido da palavra amador, que quer dizer amar o ofício, né? É um cenário assim para um grupo que nunca teve facilidades, né? Na verdade, o enfrentamento parece que o grupo ele vira um indivíduo, né? Como todo indivíduo que tem que enfrentar a cidade, né? Construir um vínculo de existência, de subsistência, né? De participação e tal. Eu sinto que o grupo ele tem isso, ele passa a ser um indivíduo dentro de um coletivo. Eu acho que o próprio nome Homens Trabalhando combina muito pro Fernando, porque assim, essa ideia de que você vai pegar um negócio e vai ficar trabalhando naquilo, vai ficar, né, martelando aquilo lá até como se você estivesse escavando alguma coisa, você tem que consertar um cano, sei lá o que, você vai lá e vai escavar até achar alguma coisa que possa solucionar o seu problema. Esse processo de criação, ele é uma constante dentro do trabalho do Amistrab, né? De você se colocar como co-criador às vezes. É um espetáculo que você tem que fazer gostando daquilo, porque a tua energia pede que você esteja inteiro naquilo. Não dá simplesmente para ir lá, fazer o passinho, contar 7, 8, não, é um espetáculo que você... Por isso que eu falo, não é só um espetáculo de dança. Para fazer esse espetáculo, você tem que ser um artista. É um processo muito bonito, porque a valorização do potencial de cada artista não é só bacana, é inteligente. Uma família, né, mas não é uma empresa familiar, né, é longe de ser uma empresa. Né? Ele é meio convicto, né, cara, na linguagem dele.
um ser humano incrível, né? Ligado, antenado com a questão humana, natureza, política, social. Isso é bem legal, de uma maneira bem... ele sai do achismo, ele pesquisa de verdade, sabe? Ele tem uma investigação cênica também bacana, não parou lá no Amstrad, experimenta outras coisas, né? Utiliza outras coisas e tem também aquela essência. Ele não descarta, né, aquele conhecimento e aquele que ele construiu, né? Eu tenho o maior prazer de fazer parte da história do Amstrad. O Lee, ele tem desde que eu conheço, assim, ele tem uma relação com o corpo extremamente rigorosa no sentido do organismo. Quer dizer, isso te dá uma certa gramática, né, na sua relação com a vida, com as pessoas que você trabalha, porque se você lida assim com o corpo, provavelmente você vai entender as coisas que te cercam da mesma maneira. E o Fernando, ele trabalha bem vagarosamente, no sentido de repetir, vamos ouvir, vamos olhar melhor, vamos ver detalhes. Ele tem todo esse cuidado. Eu falo que ele tem o tempo dele, o tempo do Lee. Então, a gente, evidentemente que a gente tem que se adaptar a isso, né? Porque nós estamos entrando no universo dele e sentir qual é a energia dele. Ele tem uma energia muito própria, muito peculiar, né? O jeitão calmão dele, e de repente as coisas surgem do nada, levam um determinado tempo de maturação para aquilo acontecer daquela forma. Não que eu busque, por exemplo, uma sistematização, uma estabilização, uma metodologia de criação. Talvez seja até a coisa de como desconstruir. Quando descubro essa forma, vem um espetáculo novo e, evidentemente, a forma que foi descoberta, as formas, os métodos que foram descobertos no espetáculo anterior, ele não consegue se encaixar nesse novo. O novo demanda uma nova problemática do corpo, do espaço, da música. Ele passa por um novo momento. Então, sempre acho que acaba sendo uma desconstrução do que foi construído. Mas aquele momento que você está ali, descobrindo uma coisa que para nós era nova, para mim era nova, para mim é o grande momento, de invenção ou de descoberta de alguma coisa que eu desconhecia, que a minha cabeça desconhecia, né, que a minha mente desconhecia, e que essa abertura de uma nova possibilidade, quando aparece, é muito gratificante, né? Descendo a ladeira, requebra as cadeiras, sururu. Descendo a ladeira, requebra as cadeiras, sururu. Oi, mandem no manhã, beleza? Sol, vento e areia, sabão pra lavar. Se é lua cheia, bota pra secar.
as mágoas do mundo pra nunca mais chorar.